Jana Machado, audiência do Portal Desacato, o JTT Fica em Casa, nesta edição diária durante a pandemia. Nós vamos conversar com o vereador de Florianópolis, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Vanderlei Farias Lela, a respeito da portaria que emitiu no dia de ontem o secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina, Elton Seferino de Souza, desculpem, e que teve o aval do governador do Estado de Santa Catarina. Como isso pode afetar também em Florianópolis, na grande Florianópolis, se o prefeito se inclinar pela mesma decisão. Tudo bom, Lela? Tudo bom com vocês? É um prazer aqui poder estar conversando durante esse momento histórico em que o planeta se dobra de joelho diante de um problema real em relação à questão de saúde pública e também todas as dúvidas, né, as incertezas que acabam gerando por conta desse momento que é único nesse contexto nos últimos anos que a gente possa estar enfrentando. E o contexto agora, mais do que nunca, os debates e se voltam os olhos às questões ligadas a quem governa, os governantes, a parte política, ela está muito mais exposta e a população, a sociedade se torna realmente dependente nesse momento de decisões, né, de decisões importantes que aí incluem justamente a questão, o contexto mais complicado que faz com que as pessoas temam justamente essas decisões, que é a vida. Pois então, Lila, nesse contexto houve uma portaria, dizíamos, do secretário de Saúde, Elton Seferino de Souza, que abriu alguns espaços para algumas atividades, sobretudo as atividades informais, o que atinge uma parte da população que está realmente numa situação de desespero, que está esperando um bônus que foi aprovado já há muitos dias no Congresso, mas que ainda não foi efetivado, e que talvez por esse desespero se veja favorável, apesar dos riscos, a esta decisão do governo. Não chegou o bônus, o governo catarinense, que vinha tendo um controle importante com alguns recuos, idas e vindas, resulta que agora decidiu liberar atividades informais. Qual é a percepção que você tem disso? A percepção desde o início justamente essa, de que Santa Catarina, a gente conseguiu tomar as rédeas da situação antes de outros estados da federação, fazendo com que a nossa curva realmente de crescimento exponencial e disseminação do vírus pudesse algo que fosse uma situação mais assustadora, nós conseguimos fazer isso bem no início. Mas é justamente esse o efeito rebote que acontece, por conta de a gente ter conseguido dar uma segurada, e também, até por conta do governo federal, que ficou só na promessa de enviar mais kits de testes e tal, nós não estamos testando. Claro. O nosso estado também vive um momento agora onde nós estamos vivendo num momento interessante em relação à questão do clima, também temos que observar uma seca muito forte, a temperatura acima da média para essa época do ano, fazendo com que estejam em locais arejados, onde estejam realmente, onde elas estão em contato, elas não estão em contato muito próximas uma da outra. Então, isso tudo fez com que a gente não tivesse um crescimento muito grande de disseminação do vírus no estado de Santa Catarina. A questão econômica em que o governo federal deixa a desejar a nação, num momento crucial, onde as decisões deveriam ser voltadas realmente a socorrer a população que mais precisa, principalmente na parte em relação à questão de economia, a gente só vê um debate, só vê realmente um cabo de guerra, um cabo de força de um lado, um brigando com o outro, para poder ver quem é que tem a melhor narrativa, enquanto isso a população embaixo fica sem a chance de preservar a sua saúde, preservar a sua família em casa, como outros países estão fazendo. Eles investem as suas riquezas, as suas reservas na população, para que a população fique em casa e evite um colapso maior. Até os países mais liberais fizeram isso. No início, acharam que seria o correto deixar a população mais exposta, para depois ver quais as medidas que eles dariam conta, achavam que dariam conta no seu modelo político de atenção à saúde, viram que iam perder a guerra para
o descontrole total e tiveram que fazer um distanciamento social horizontal. Hoje estão correndo atrás do prejuízo. Nós estamos fazendo o contrário, nós conseguimos frear antes. Santa Catarina tomou medidas importantes, as cidades, os prefeitos, e mais recentemente, por conta desse desespero da população de não ter acesso mais à renda básica, principalmente autônomos e profissionais liberais, começou justamente uma discussão de novo. E agora? Como é que vão fazer? Nem o governo federal não sinaliza onde estão os recursos, muito menos o governo do estado acha uma solução. E fica também mais um cabo de guerra entre o governo do estado e o governo federal. Em seguida, entra a prefeitura tomando uma medida, quando o estado ia flexibilizar. A prefeitura de Florianópolis segura também, o prefeito segurou para uma quarentena por mais uma semana. O governo sinalizou que aquele movimento era o que a população queria, entendeu realmente, diante do assunto como reverberou, como foi espalhado pelas redes sociais, também assumiu que iria manter um pouco mais a quarentena, porque viu que os números começaram a subir de novo, e agora, de novo, flexibilizou. A gente sabe que existe uma pressão de setores da economia de Santa Catarina em cima do governador, em cima dos secretários. Isso não é novidade para ninguém, porque se tornou realmente público. Os maiores empresários de Santa Catarina começaram a ir para as redes sociais, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, pressionar os governantes, pressionar o Estado brasileiro, diante das consequências econômicas que iriam causar a situação do Covid-19, coronavírus no Brasil, se o Brasil parasse. Fazendo campanhas para o Brasil não parar e tal, e até o presidente da República adotou essa pressão. E também criou uma dupla interpretação da população, achando que, nesse fenômeno que aconteceu na Europa, não está acontecendo nada no nosso estado, no nosso município, está tudo certo, está tudo tranquilo, dá para ir liberando aos poucos. Acontece que, ao liberar aos poucos, aquelas pessoas que não estão contaminadas vão entrar em contato com outras pessoas e vão se contaminar. Efetivamente. E nós vereador, temos uma outra saída ainda. Opa, pode falar. Vereador, nós não temos uma outra saída. Eu ia falar que nós não temos uma outra saída, uma definição para o vírus. Não existe, a ciência ainda não tem nada elaborado, a não ser o distanciamento social. Não tem outra fórmula. Então, o que deveria ser feito aqui era uma força-tarefa entre os governantes da nossa nação, no intuito de buscar subsídios, as reservas cambiais, o que nós temos hoje de reserva compulsória dos bancos. Os banqueiros, no terceiro dia, o governo federal liberou 1,2 trilhões de reais para os banqueiros. Já foi para a conta, 1,2 trilhões. E a parte do que era promessa do governo federal de 200 reais, que depois o Congresso passou para 600, de renda mínima e tal, até agora só virou burocracia, só virou esperança e é até cruel para a população que assiste isso todos os dias na televisão. É cruel ver aquilo ali e não tem nem o que comer na geladeira. E não vai chegar aquilo ali. A gente sabe como sempre foi, infelizmente. Vereador, como pode influir finalmente, já terminando nosso encontro, como pode influir na sessão da Câmara de Vereadores de hoje, na sessão remota que vai se ter hoje, esta decisão do governo estadual? É óbvio que nós já vamos discutir essa situação, porque ela é uma situação que a população mesmo já recorre aos seus representantes. Nós recebemos uma centena de mensagens diárias com essa preocupação, as pessoas querendo realmente manter o distanciamento social, com medo de ir para as ruas, porque elas têm pessoas de risco na família, por mais que a pessoa que vai trabalhar, ela não tem, ela não está no contexto de risco, né, no máximo ali, mas ela pode trazer para dentro de casa aquela infecção. As pessoas, como é que o profissional liberal, o autônomo vai trabalhar com máscara? Quem vai fiscalizar isso? Como é que vai ser feito? Se já não estávamos dando conta durante a quarentena, agora liberando aos poucos mesmo, eu tenho certeza que isso vai ser um tiro no pé. Nós estamos vendo agora, nas próximas semanas, que nós vamos começar a experimentar um pouco da tristeza que é realmente os números estarem aumentando. Nós não começamos ainda a bater de frente com esse monstro invisível como a gente achou, como a gente achava que estava fazendo. E, infelizmente, eu tenho quase que certeza que, infelizmente, nós vamos ter que recuar novamente dessas decisões tomadas ontem pelo governador, junto com o secretário de Saúde. Muito bem, muito obrigado, vereador Vanderlei Farias Leila, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, aqui em Florianópolis, capital de Santa Catarina. A qualquer momento nós poderemos incomodar você no decorrer da semana. Considere também este espaço, este microfone, estas imagens suas, quando deseje fazer algum pronunciamento sobre este tema tão importante para nossa sociedade e para nossa capital em particular.
Obrigado, vereador. Tenha um bom dia. Eu agradeço a todos aí, sempre lembrando que nós estamos passando um processo grande de mudança, precisamos olhar para dentro de cada um de nós aí e no contexto também pela coletividade, sabendo que nós estamos passando da competição para o momento de cooperação. É chegado o momento e precisamos cada vez mais estar atentos aí e a classe política precisa entender esse recado que o universo está dando a oportunidade de a gente ter tempo para discutir e achar novos caminhos, novos horizontes para a sociedade e para a humanidade. Que assim seja, vereador. Obrigado. Obrigado a vocês.